Continuação das distorções aqui do Thiago Druta, usando os antigos, usando enciclopédia, né, católica, que é só para estudo. Enciclopédia tem enciclopédia de remédio, enciclopédia mapa geográfico, mapa astral, enciclopédia de remédio, não são dogmas. Enciclopédia protestante, eu quero que ele me prova em dogmas, cursilho, patrística e documento, catecismo e documento do Vaticano. Certo? Vamos aqui continuar. Já refutamos aqui o Bartolomeu, né? Patriarca ortodoxo, que nega os dogmas, mas não nega a devoção. Certo? Uma referência. Ali tem um ortodoxo André Luiz, né? Ele, quando ele inicia seu vídeo, ele fala sobre Maria, ele fala toda pura, toda santa, toda imaculada, Virgem Maria, até o tóx, né? Simples entender isso. Mas vamos lá, né? E eu imagino que você fique se perguntando qual é, né? Pois muito bem, vou trazer ele agora. São Bernardo de Claraval, o maior mariano do século XII, diz o seguinte, ó diácono. Estou com medo agora, vendo que alguns de vocês desejaram mudar a condição de assuntos importantes, introduzindo... Dá pra ver que não são documentos, são enciclopédia. É para estudo, porque não tinha definido o dogma ainda, estavam em discussão. E esses documentos que ele está apresentando são pessoas que não concordavam com o dogma e escreveram sobre os doutores. Entendeu? É doutrina para estudo, não é dogma. Simples entender isso. Nem todo mundo concordou com o dogma, teve contradições. Quem são esses contraditórios que estão escrevendo essa enciclopédia, falando que Santo Agostinho negava, São Bernardo de Claraval no século XII negava a virgindade perpétua imaculada da Virgem Maria? São os opositores. Só você pesquisar no Google, realmente teve na história doutores que negavam a verdadeira devoção a Teotocos, toda pura, toda santa, na história, depois do cursilho. Enciclopédia para estudo. Ele quer refutar o diácono João Vitor ou outros protestantes sobre esse tema usando enciclopédia. Não dogmas, não bulas papais e por aí vai. É um esgoto, cara. Um novo festival desconhecido para a igreja, não aprovado. Ele negava o quê? O festival, as festas marianas. Ele corta pedaço. Se você for pegar essa escrita aqui, vai ter que o diácono João Vitor apresentou. O que é? Eu pego o que me agrega e rejeito o outro contexto. Explicando porque ele não aceita a festa ali sobre a Virgem Maria. É um tiro no pé, cara. Pela razão, injustificado pela tradição antiga. Somos realmente mais instruídos e piedosos que nossos pais? Você dirá, é preciso glorificar a Mãe de Deus o máximo possível? Isso é verdade, mas a glorificação dada à Rainha do Céu exige discernimento. Essa Virgem real não precisa de falsas glorificações, possuindo como ela possui verdadeiras coroas de glória e sinais de dignidade. Presta atenção, diácono. Olha o que São Bernardo está dizendo aqui, que isso era algo desconhecido para a igreja. Se era desconhecido para a igreja, como é que você abre a sua boca para dizer que cristãos dos primeiros séculos não tinham problema com a Imaculada Conceição de Maria? Abrindo um parênteses aqui... Olha só, vamos dar um pause aqui, porque o cara tá tão desesperado em provar que Maria ela é pecadora, ele não percebe que está degrinindo o próprio Cristo. Como pode o próprio verbo vir através de uma mulher pecadora? Seria uma vergonha para Cristo. Vamos ver. Ali ele vai adulterar, vai tirar fora do contexto para tentar provar o quê? Que é o improvável. Porque o próprio São Bernardo de Claraval está dizendo. Só você pegar e prestar atenção, ler mais rápido, com toda calma, os escritos que ele está apresentando. Cai ele mesmo em contradição no próprio escrito dele. É só. Vamos aqui, ó, ver aqui, ó. Olha só.
São Bernardo Carnaval não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele foi um dos maiores defensores e promotores da devoção mariana na Idade Média, sendo frequentemente chamado de o Bardo de Maria. Bernardo defendeu a doutrina tradicional da Igreja de que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Aí partemos impus partus e partemos, né? Impus partus, espertos portes partum, certo? Aí partemos, sempre virgem. Fontes nos seus escritos, ó. Simples, pô. Principal obra ele, onde ele detalha a sua visão sobre a virgindade de Maria. E a seria de homilia intimulada e lá in laudibus virginus martis, em louvor da Virgem Maria, também conhecida como homilia sobre o missus Esther. Virgindade perpétua de Maria, ó. Virgindade é fecundidade, ó. Na homilia 2, 1, ele escreve, olha só, nas suas homilias. Não estou nem citando que o Diácono Vitor vai citar, certo? Ele escreve: Maria escolheu para si o melhor, a integridade da carne e a santidade do espírito. Ela é a única que se gloria no privilégio da virgindade e na dignidade da prole. Olha só, o cara usa enciclopédia e nós usamos documentos da Igreja Patrística, escrito testemunho ocular, sites católicos que não tem a intenção nenhuma de amputar texto para provar alguma coisa, cara. Certo? Os sinais de Isaías. Sinal de Isaías, ó. Ele interpreta, ó, a profecia de Isaías: a Virgem conceberá. Isaías 7,14, ó. Afirmando que se ela perdesse a virgindade no parto, o sinal não seria extraordinário. Olha só, cara. Ele enfatiza o que nascimento de Cristo não corrompeu, mas consagrou sua virgindade, ó. Metáfora do sol. Bernardo popularizou a analogia do raio de luz que atravessa. Olha só, cara. Olha a metalogia ou a tipologia ou a visão do doutor Bernardo, que o Tiago Dutra tá falando que ele nega a virgindade perpétua de Maria no seu escrito. Cara, putando no texto. Olha só. Isso aqui é muito interessante, cara. Bernardo popularizou a analogia do raio de luz que atravessa o vidro sem quebrá-la para explicar o parto virginal. Olha só, explicando, dando uma aula como Cristo entrou e saiu. Certo? Como raio de sol penetra o vidro sem a corromper. Assim o verbo de Deus, o esplendor do Pai, entrou no seio da Virgem e dele saiu sem prejuízo na sua integridade. Sermão in nativitate B. Maria. Olha só, cara. Como podemos negar isso? Confusão histórica. O que São Bernardo questionou em sua famosa carta em 177 aos Genegos de Leão não foi a virgindade, mas a doutrina da Imaculada Conceição. A ideia é que Maria foi concebida sem pecado original. Ele temia que essas doutrinas diminuíssem a necessidade da redenção de Cristo, ó, para todos os seres humanos. No entanto, sua posição sobre ela ser sempre virgem nunca mudou. Ó. Você pode ler as obras de São Bernardo traduzindo em coleções de patrística, espiritualidade medieval, como a da editora Paulus, ou no acervos digital da documento católica omnia em latim.
Papa Teológico Medieval contra a Imaculada Conceição. O cara vai usar a enciclopédia, pô. Olha só. Tem muita coisa aqui, cara, ó. São Bernardo de Claraval, sobre Maria, ó. Visão geral criada por São Bernardo de Claraval, ó. Via Maria como a estrela do mar. Estrela Maris. Guia luminosa. Olha só, o seguro para Jesus. Especialmente em perigo. Duvidas, atenções da vida, aconselhando sempre a olhar para a estrela. Invoca a Maria, pois ela é mãe de clemência. Misericórdia é o caminho para a salvação, intercedendo por nós e nos protegendo. Ele enfatiza seguir seus exemplos de vida e manter seu nome em nossos corações e lábios para nunca nos desviarmos. Ó. Cara, olha só. É um tiro no pé, cara. Ó. Oração de São Bernardo à Virgem Maria. É aquela estrela resplandecente que se levanta sobre a imensidão do mar. Brilhará por seus méritos, iluminando por seu exemplo, ó tu que te encontraste ao longo da terra, firme e merece dos vagalhões desse mundo. Não desvie o olhar da luz desse astro, se não quiseres naufragar. Olha só. Cara, tem muita excitação aqui, cara. Muita. Muita. Certo? Agora, vamos ver aqui. No escrito que ele apresentou, simples, ele negava a festa. Olha só. Ele tem várias evidências, vários escritos de enciclopédia, nós temos vários escritos, várias evidências que temos acesso simples nos sites pra gente desmascarar e fazer esse cara passar vergonha, que ele é um mentiroso, falsificador e perseguidor da igreja e principalmente odeia Maria. Ou ele ama, um dos dois, né? Olha só, São Bernardo, mais ainda. Ó. Históricos ou teológicos de que São Bernardo de Claraval tenha negado a fé, ou se oposto a uma rua nova devoção. É possível que haja uma confusão terminológica em sua pergunta. Aqui estão os pontos de esclarecimento baseados na trajetória do santo. 1. A nova devoção, devotion moderna. Este movimento religioso surgiu apenas no século XIV, cerca de 200 anos após a morte de Bernardo, que faleceu em 1153. Portanto, ele não poderia tê-lo negado. 2. Conflito com Abelardo. Bernardo de Claraval é famoso por ter combatido o racionalismo de Pedro Abelardo. Ele defendia uma fé baseada na experiência mística e no amor, em oposição à abordagem puramente lógica da teologia que começava a surgir nas escolas urbanas, precursoras das universidades. E 3. Mariologia. Bernardo foi um dos maiores impulsionadores da devoção à Virgem Maria, mas ele curiosamente não apoiou a doutrina da Imaculada Conceição, a ideia de que Maria nasceu sem o pecado original, quando ela começou a ser celebrada em Lyon, argumentando que a tradição da Igreja ainda não a havia definido formalmente. Se você estivesse... A Igreja não havia definido formalmente. Certo? Mariologia. Bernardo foi um dos maiores impulsionadores da devoção à Virgem Maria,
Mas ele, curiosamente, não apoiou a doutrina da Imaculada Conceição. A ideia é que Maria nasceu sem pecado original quando ele começa a ser celebrado em Lyon, argumentando que a tradição da igreja ainda não havia definido formalmente o dogma. Deve ser esse escrito que esse cara está mostrando. Olha só. São Bernardo de Claraval diz que aquele que saber mais que ele fica com a igreja. Eu acho que é bem assim, vamos ver. Dá um pause, o que eu vou achar aqui? Achei, ó, aqui, ó. A frase de São Bernardo, ó. A frase citada por, que Jacques citou lá, né, certo? Por refletir a postura de humildade intelectual e a submissão de Bernardo à autoridade da igreja. Olha só, na sua célebre carta 174, enviando ao cônjuge de Leão, ele conclui sua argumentação afirmando que submetia sua opinião ao julgamento da sé apostólica. Olha só. A obediência dele. Então, a sé apostólica, a sede, já definiu o dogma. Então, tudo que ele fala sobre Maria, e não acreditava no dogma, agora fique com a igreja, porque a igreja é mais sábia do que eu. Estou ao ponto de mudar a minha opinião. Se tiver alguém mais sábio do que eu, que é a igreja. A Divina Universidade de Sabedoria, a multiforme de sabedoria divina, será conhecido pela igreja. 1 Timóteo 3, coluna sustentáculo da verdade, certo? Mateus 16, o sob tipete de fregueira minha igreja. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado, certo? Ó, olha só. Sua atitude era digna, isso sem prejuízo, de que saibas que estou pronto a mudar de opinião, se a igreja assim o decidir. Desfecho histórico. Séculos depois, o impasse teológico entre os seguidores de São Bernardo, como Santo Tomás de Aquino, e os defensores da Imaculada Conceição, com um esgoto, foi resolvido a Igreja Católica. Olha só, o Tiago Dutra, olha o documento que você está apresentando. A Igreja Católica acabou definindo oficialmente o dogma da Imaculada Conceição em 1854, confirmando que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Então, o que você está apresentando aí é um esgoto. São Bernardo de Claraval, ele falou: se tiver alguém mais sábio do que eu, fique. Então, a igreja. O cursilho. Então, mas Santo Bernardo de Claraval desprezava a divindade perpétua de Maria. Ele não acreditava no dogma. Meu irmão, ele mudou de opinião, porque a igreja é mais sábia do que ele. Certo? Isso aqui é um resumo que eu fiz, ó. Essa situação refere-se à formosa opinião de São Bernardo de Claraval, em 1900 e 1153, a introdução da festa da Imaculada Conceição, em Lyon, na França, por volta de 1140. Ó. Embora fosse um fervoroso devoto de Maria, Bernardo não acreditava que ela tivesse sido concebida sem pecado original. Seus principais argumentos. Ó. A tradição e a autoridade. Ele via a nova festa. Olha só, o que você está apresentando aí. Claro que você amputou o texto, você não colocou o resto. Que ele está abonando o que você está falando. Claro, contrário, se tiver alguém mais sábio do que eu mudo de opinião. E o Papa proclamou o dogma, então, em 1558. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. 1854. Simples entender isso. Você pode pegar todo escrito aqui, ó. Tem muita coisa em São Bernardo de Claraval. Não só um fragmento que você quer apresentar, ó. Olha só, vamos traduzir aqui, ó. 20 minutos é amplo, ó. Olha só. São Bernardo realmente se opõe à Imaculada Conceição, ó, cita, ó, da 174 Epístolas de São Bernardo de Claraval, ó. Estou assustado. Agora venho. Olha só.
Venho que alguns de vocês desejariam mudar a sua situação de assuntos importantes, introduzido uma nova festa. Ó. Ele era contra a festa. Digo a virgem, tô resumindo aqui, ó. Claro que eu não vou mostrar isso aqui, ó, tanto, ó. Que ele muda de opinião, cara. Olha só. Cara, já tá amplo aqui pra gente entender, porque eu não tenho tempo, já 20 minutos, eu vou ficar lendo isso aqui pro vídeo ficar muito grande, ó. Só você ver ali, ó, o que ele era contra. O que ele não acreditava. Certo? Mas está em ápice, em mudar de opinião, se tiver alguém mais sábio do que ele. Certo? Muita coisa, ó. Simples. Estamos resolvidos aqui. Já refutamos aqui. Refutamos não, pregando em cima, porque minha tese não é refutar, cara. Eu não sou apologeta para ficar refutando, entrando nesses contextos desses caras, não. É simples, pô. É mentiroso. Tá aí a resposta aí. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. É simples, pô. E tem base bíblica também. Olha só. Ezequiel 44:2, ó. Vemos ali a prefiguração de Maria, também virgem, ó. João 20:19. Cristo, ele ultrapassa aquela porta sem violar a porta. Ele entra e sai sem abrir a porta. Mesmo texto de Ezequiel 44:2. Olha só. Você pega aqui, ó, a interpretação de Ezequiel 44:2, ó, pelos pais da igreja, ó. A tradicionalmente interpretação pelos pais da igreja como uma prefiguração da Virgem Perpétua de Maria. No texto, o profeta descreve uma porta do santuário voltada para o Oriente, que permaneceu fechada, porque o Senhor, Deus de Israel, aí entrou e por ela entrou por ela. Ó. A interpretação dos pais da igreja. Ó. Santo Ambrósio de Milão, 390 ADC, identifica explicitamente Maria como essa porta. Olha só, cara. Estou citando agora Escritura. Visão de um santo. Ele argumenta que ela permaneceu fechada, virgem, mesmo após a passagem de Cristo, pois o nascimento divino não rompeu o selo da virgindade. São Jerônimo também fala. E vamos, cara. Simples, pô. Simples. Tem evidência bíblica, tem evidência na história da igreja, tem evidência na tradição, tem evidência dos concílios. Enciclopédia, cara. Ô, meu. Você tá dando ouvido para esse... Oh, pelo amor de Deus. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Você tem esse cara aqui, ó. Será mesmo que esse cara tá falando a verdade? Vamos pesquisar. Tenha curiosidade, cara. Não fica escutando esgoto, cara. Vai pesquisar, cara. É isso mesmo? Será? Quais são as fontes de São Bernardo Claraval? Aí você vai degustando, você vai ver que esse cara é mentiroso. Porque os protestantes, se eles for usar a patrística, eles vão adulterar. Se eles for... Por quê? Não tem como, cara. É infalível. Tudo que a igreja pregou, anunciou, é infalível, cara. Não tem erro. Certo? Tem pessoas que se apartam, se aposta da fé e vai fundar outra coisa, etc. Não, o foco não é isso. Bíblica. Eles vão adulterar, porque não tem como você ler a Bíblia e não entender que só tem uma só igreja. Se o protestante está usando a Bíblia, ele vai adulterar, pô. Se o protestante está usando a patrística, paz da igreja, vão adulterar. Porque a Bíblia diz que a igreja ela é coluna. O que é uma coluna? Quando você vai fazer uma casa, o que sustenta a sua casa, seu jumento? A coluna. Sem coluna, a casa cai. Sopra o vento, a casa cai. Quem são as colunas que sustentam a igreja, cara? Você pega lá, Cristo escolheu quem? 12. O último apóstolo menor de todos, São Paulo. Quem sustenta a igreja, Colossenses 18? A cabeça da igreja é Cristo. O alicerce que sustenta toda a coluna. Os caras querem pregar o evangelho sem a coluna. Só fica só com
Só com areia, cara. A coluna, eles desprezam. Então, o protestantismo, ele é uma casa sem coluna. Sem a sapata. Sem o alicerce. É uma casa feita sem coluna. Não sustenta, não tem base. Simples entender isso. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Toda pura, toda imaculada.